Shalom, shalom, pessoal do YouTube, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem fundamental do judaísmo, uma coisa que a gente tem que ter, não só na teoria, mas tem que fazer questão de levar para o coração. Essa questão é a seguinte, encontrada na Parashá Re'eh. Presta atenção. A gente vê na Parashá Re'eh, Hashem fala o seguinte, no início da Parashá: vejam, hoje eu coloquei diante de vocês Brachá ou Klalá. Eu coloquei aqui hoje Ayom, um caminho de Brachot, de bênçãos, e um caminho de Klalot. Vocês agora têm que decidir, usando livre-arbítrio, qual caminho vocês têm que seguir. Um caminho de aproximação com Hashem, um caminho de distanciamento de Hashem. Brachá, bênção, e Klalá, maldições. Agora, esse é o Yesod, e esse é o fundamento que eu quero passar, está baseado aqui nesse versículo. Falam nossos sábios que Hashem destacou que ele colocou Ayom, hoje, esses dois caminhos. Pergunta é por que ele destacou que colocou hoje esses dois caminhos, um caminho de bênçãos e um caminho de Haveshal, o contrário das bênçãos. Agora, a questão é a seguinte, ele colocou hoje, significa no Olam Hazé. No Olam Hazé a gente parece que existem Brahot e parecem que existem Klalot. Mas falam nossos sábios que Mahar, amanhã, no Olam Abá, no mundo vindouro, no Shamayim, depois de Bezrat Hashem dos 120, quando a pessoa falece, chega no Shamayim, a visão dela vai ser por outro ponto de vista. Não vai ser mais existe um caminho de Brahá, um caminho de Klalá, porque a pessoa vai ficar claro para ela que não existe Klalá. Não existe nenhum tipo de decreto ruim que sai do Shamayim. Muitas vezes a gente entende os decretos e as coisas que Hashem faz como sendo negativos, como sendo que querem prejudicar a gente, como sendo algo que quer punir a gente. Mas isso, de acordo com o ponto de vista da Torá, com a visão da Torá, isso está errado. Hashem ama de uma forma incrível, fala a nossa Torá, fala nossos sábios, fala o Talmud, que Hashem ohevet amor, que Hashem ele ama a gente, ama suas criaturas, ama de uma forma assim que a gente não consegue nem colocar em palavras. A questão é que já que assim tudo que ele manda pra gente emana desse amor e é tudo positivo. A gente às vezes não entende. Como por exemplo, uma criança que vai tomar um medicamento, vai tomar um remédio e não entende que aquele gosto amargo, aquilo que o pai está fazendo com ele, parece que é uma punição, que ele está me fazendo mal, o que meu pai está me fazendo isso, o que minha mãe está me dando esse remédio amargo, que coisa horrível, esse gosto horrível na boca. No final, por bem, óbvio que é um remédio, e a criança não consegue entender. Da mesma forma, nós não conseguimos entender muitas vezes os decretos de amargos de Hashem, que no fundo são, assim como na história, um remédio. Saíram do amor de Hashem e chegaram na gente dessa forma. A gente só não consegue entender. Então, quando a gente chegar no Bezrat Hashem, Mahar, no Olam Abá, tudo a gente vai conseguir perceber que eram Brahot. Não existiam, na verdade, dois caminhos, Brahá e Klalá, porque Lefia Emet, de acordo com a verdade profunda, não existe Klalá, só existe Brahá. Nosso problema é somente perceber isso. A famosa história do Gaon de Vilna, o Gro, ele pediu para um aluno dele, que estava prestes a falecer, que quando chegasse no Shamayim, no céu, que voltasse para ele em sonho para responder uma pergunta que ele tinha que ele não conseguia responder de jeito nenhum. Não consigo responder isso, por favor, quando chegar lá em cima, pergunta para algum anjo, pergunta para alguém e vem no sonho me contar. Aí, usando Kabbalah, algumas coisas do Gaon de Vilna, conhecia bem todos esses assuntos, o aluno dele provável também. Então, quando esse aluno faleceu, voltou para ele no sonho e o Gaon perguntou: qual é a resposta à minha pergunta? Falou o aluno: olha, Rabino, na verdade eu vim e não tenho resposta nenhuma. Porque quando eu cheguei lá em cima, eu percebi toda a verdade, eu percebi Hashem, eu percebi a claridade de Hashem e da Torá e desse mundo, percebi que não existe pergunta. Não existe pergunta. Lá para mim ficou tudo claro e agora a sua pergunta eu não conseguia nem mais entender ela. Então não consegui trazer nenhuma resposta, porque na verdade não existe a pergunta. Somente com os olhos daqui de baixo existem perguntas. Lá em cima para Hashem e para quem vai estar próximo dele, mas não existem mais. Aí o Gaon de Vilna falou: então tá bom, então Bezrat Hashem eu vou entender algum dia qual que é a minha resposta.
Mas essa é a ideia, pessoal. A ideia é que a gente muitas vezes não consegue levar isso para o coração, mas pelo menos a gente tem que tentar. E pelo um momento por dia, uma dificuldade que a gente tem no dia é difícil. Qualquer micro dificuldade a gente já perde a noção. Pegou a pasta de dente, apertou e caiu na pia, não caiu na escova, a gente já fica desnorteado. A gente é muito fraquinho para qualquer tipo de problema. Mas a gente tem que, pelo menos nos pequenos, vamos começar nos pequenos, pelo menos nos pequenos problemas, pequenas dificuldades, depois da Data Chama a gente vai crescer em espiritualidade e a gente vai conseguir fazer isso de forma mais exponencial. Mas pelo menos naquele momento, 1 segundo, 2 segundos, a gente tentar pensar que a Kol Tová, tudo no final das contas é para o bem, a gente só não entende os decretos amargos, igual a criança não entende um remédio amargo e acham que estão fazendo de maldade com ela. Bezerrat Hashem, que a gente consiga confiar em Hashem, confiar no amor de Hashem, conseguir colocar isso na prática no nosso momento em que a gente precisa de emuná, de bitachon, dessa fé, e se aproximar cada vez mais de Hashem e de uma Avodat Hashem muito mais envolvida. Shabbat Shalom, até a próxima.